Primeiro vamos separar URBS da intervenção. A URBS não deve absolutamente nada a ninguém e a intervenção, quem ficou com alguma dívida de tributos, e eu vou tentar explicar aqui, peço paciência, vou tentar ser sucinto. O que ocorreu é o seguinte, nós entramos na intervenção, então repetindo, a URBS não deve nada, como empresa pública é diferente, a intervenção, portanto, é a TCS, a URBS paga por quilômetro e a conta é a intervenção que está sendo gerenciada pelo interventor. Então, eu vou tentar explicar. A gente chegou em final de julho na empresa com dívidas enormes. Só para considerar final de julho, tivemos que fazer o pagamento em 5 de agosto, com 5 dias, da folha de pagamento. Só aí a gente teve um prejuízo, modo de dizer, quer dizer, prejuízo da intervenção de quase R$1 milhão, e a TCS não tinha esse dinheiro no caixa que deveria ter. 13º, foram 6 meses que a gente teve que pagar em dezembro. Combustível é atrasado, se não se paga combustível no transporte coletivo é pago à vista. Se não paga agora, não chega o caminhão amanhã. Não se tem combustível 30, 60 dias em nenhuma distribuidora. E outros tantos. Este valor, que foi me apresentado aí já há algum tempo, está em relatório mensal que a intervenção tem entregue, relatório inclusive entregue ao Ministério Público do Trabalho, por uma reunião que tivemos com o sindicato, totalmente à disposição, tudo bem documentado. Esse valor inicial remonta por quase R$3 milhões. Portanto, o interventor foi obrigado a escolher certas contas em detrimento de outras. Então pode haver um julgamento aqui, precoce ou não, no sentido dele ter escolhido errado. Mas ele escolheu a operacionalidade do sistema. Colocar ônibus na rua para a população. A frota estava envelhecida, sem manutenção, tinha até para-brisa quebrado, uma série de questões. Motor, se não pagasse, não tinha como fazer retífica no motor. Alguns carros já parando em circulação, vocês já noticiaram pelo jornal. Então quando a gente entrou lá, a gente obrigou-se a pagar R$3 milhões em 4 dias. São R$100 mil por dia, no máximo, que é a receita da operadora. Portanto, essa dívida vem rolando e será pago integralmente ao final da intervenção, a qualquer tempo. Negociado, algumas delas já estão sendo pagas. Então, foi obrigado a alguma coisa, por exemplo, pagar fundo de garantia atrasado, aquelas 80 vezes, estava com 4 ou 5 atrasados, tem uma ata que o sindicato participou com a gente, e mais o do mês. INSS também, férias totalmente complicadas. Então a gente foi obrigado a fazer coisas para os trabalhadores, sem prejuízo a eles, e para os outros trabalhadores que são usuários, em detrimento de alguma outras coisas. Então, se houve alguma falha de algum tributo não pago, alguma coisa, está toda documentado, não foi documentado depois que saiu do jornal, está documentado desde o primeiro dia, e no primeiro mês de intervenção tem relatório. Deixa eu falar claro, a TCS alega num dos processos que a gente não... Só fazendo um parênteses, o senhor, quando coloca isso, Renato, antes você havia dito, olha, a gente teve que optar. Ou faço isso, ou faço... Essa questão do tributo, foi exatamente isso? Se opta por isso? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso, que ele teve que optar por alguma coisa, em detrimento de alguma outra coisa, que tudo na empresa de ônibus ou é praticamente tributo, ou é salário, ou é operacional, foi pego um dos 3 coisas. Então, eu ponho a julgamento dos senhores da população, se fizemos errado, fizemos em termos de intervenção, né? Porque, coincidentemente, o interventor é o diretor de transporte da URBS, podia não ser. Né? Qualquer interventor pode ir lá. É bom que se fala que também não se recebe nada para ser interventor numa empresa de ônibus. Portanto, a gente aproveitou que alguma pessoa que conhecesse a fundo aquele serviço. Então, por isso que há a confusão entre intervenção e o URBS nesse momento. Embora este presidente dá as normas e diretrizes para a intervenção. Por isso a URBS está aí. Mas quem, vamos dizer, deixou de pagar alguma coisa, inclusive alguns fornecedores, e muitos, né? O França sabe. Não pensa que a gente pagou só fornecedor, não pagou tributo, absolutamente. Tem muito fornecedor. A gente não pode pagar nenhum fornecedor antes da intervenção. E alguns tivemos que fazê-lo, porque senão não operava ônibus. O ônibus não sai da garagem. Entende? Para sair esse ônibus que roda todo dia na garagem, França bem sabe, o Crespo esteve por lá, você também acompanha bem, existe muita coisa envolvida, né? Não é o ônibus rodando normalmente e depois se paga-se os tributos. Então foi feita uma escolha e essa escolha está no processo, inclusive, que saiu, porque agora tudo que se vai a favor, né, vai-se contra a intervenção por parte da interessada. Então esse é um caminho. O outro caminho que você falou, só me lembrando, porque o França falou alguma coisa, eu fiquei por último. A questão do prazo. O vereador Crespo, eu inclusive gostaria de convidá-lo a rapidamente ir para a URBS, porque o edital vai para a rua, e realmente são 8 anos de concessão. Não tem como se fazer uma concessão de 2, 3 anos, porque o fluxo de caixa do transporte coletivo não se fecha, e o custo quilômetro ia ficar um absurdo. Aí não se faz investimento nesse momento, a não ser que seja um investimento muito arriscado. E esse investimento arriscado, inclusive, foi pensado na própria emergencial. O emergencial igual à intervenção é claro que é por 180 dias, e o foi.
Só que foi prorrogada depois, é diferente. O emergencial também, não existe emergencial nem contrato autorizatário por mais de 6 meses. Ele é por 6 meses. E em 6 meses é possível se terminar essa licitação. O que não se pode é que a gente tenha experiências de que se um edital se dá algum problema, algum problema no percurso, a gente continua intervindo na TCS por 1, 2 anos, por 6 meses, por 8 meses. Então a gente faz tudo legalmente. A nossa preocupação muito fiel ao edital, que ele seja encaminhado para não ter nenhum problema nesse percurso, e o contrato é de 8 anos, prorrogável por mais 8. E você tira do eixo a STU com a TCS, colocando sim nos contratos que já existiam em 2003 as condições para um transporte dinâmico que mude. Por exemplo, veículos diferenciados, seja com ar-condicionado, tudo isso ao longo do processo podemos estudar junto. Mas não se tem como agora parar e trazer os 2 contratos ao mesmo tempo. Não era o desejo nosso, mesmo porque eu volto lá para trás em uma colocação. Se fosse possível fazer os 2 juntos, talvez sim Sorocaba tivesse 3 empresas, talvez fosse o número ideal. Mas não dá para fazer num lote de 50% 2. Então a gente até pensou nisso. Então volta-se, inclusive, a prejuízo até de colocar talvez mais uma, se esse pode chamar assim. Agora, o contrato é de 8 mais 8, para se garantir a viabilidade de um contrato ao nível que está o transporte coletivo no nosso país. Então a gente precisa conversar rapidamente, porque o edital está em fase praticamente pronto, em fase de análise técnica para se colocar na rua, por isso a necessidade da urgência no edital, porque fizemos o emergencial, mas a urgência é premente para que a gente consiga nesse edital, março, abril, estar na rua e conseguir fechar o sistema de transporte. Vou ficar por aqui, se ainda tem mais detalhes, mas senão a gente fica...